Escorpião, fica em silêncio por um instante. Algo no ar. Não é barulho, não é coincidência. É uma vibração quase imperceptível que começou a se mover ao seu redor nas últimas semanas. Você sentiu, não sentiu? Aquela sensação estranha ao acordar, como se tivesse sonhado algo importante, mas não consegue lembrar completamente. Um sonho que se repete, um corredor, uma porta, uma luz no fundo, e você caminhando, mas com o coração acelerado. Presta atenção, você tem percebido números repetidos, horas iguais no relógio, pessoas que não via há anos surgindo de repente nas suas redes sociais, uma música antiga tocando no momento exato em que você estava pensando naquela fase da sua vida. Isso não é aleatório. Escorpião, você não acredita em coincidências. E, no fundo, você sabe quando algo é maior do que parece. Há dias em que você sente uma inquietação difícil de explicar. Não é tristeza, não é exatamente medo. É como se algo estivesse prestes a acontecer, mas você ainda não sabe o que é. Seu corpo percebe antes da sua mente. Seu instinto está mais aguçado. Seu olhar está mais atento. Seu silêncio está mais profundo. Mas há algo que você ainda não percebeu. Essa inquietação não vai para te desestabilizar. Ela vai para te preparar. Você tem sentido vontade de se afastar de certas pessoas. Conversas que antes fluíam agora parecem pesadas. Ambientes que antes eram familiares agora drenam sua energia. E você, que sempre suportou tanto, agora está menos tolerante, menos disposto a fingir, menos disponível para o superficial. Isso muda tudo, porque quando o escorpião começa a se colher, é sinal de transformação. E transformação, para você, nunca é pequena. É morte e renascimento. É cortar na própria carne se for preciso. É atravessar a escuridão para alcançar a luz. Escorpião, você está à beira de uma virada financeira, mas não da forma óbvia que o mundo costuma mostrar. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre valor. É sobre reconhecer o quanto você tem aceitado menos do que merece. Você já se perguntou por que, mesmo se esforçando tanto, sente que algo trava seus ganhos, como se existisse uma energia invisível segurando o fluxo, como se houvesse um bloqueio que não está no banco, mas em algum lugar mais profundo. Presta atenção, essa sensação de estagnação não é fracasso, é um portal energético que se abre apenas quando você está pronto para atravessar. E você está, nas últimas noites, você pode ter sentido seu sono mais agitado. Talvez acordando entre 3 e 4 da manhã. Talvez com pensamentos insistentes sobre dinheiro, trabalho, estabilidade. Talvez lembrando de alguém que já fez parte da sua vida profissional. Alguém que mexeu com sua confiança. Isso não é aleatório. Há um corte sempre preparado no plano invisível. Um corte necessário. Um desligamento energético que precisa acontecer para que o fluxo financeiro se reorganize. E o mais curioso é que você já sabe qual é esse corte. Você só tem evitado olhar diretamente para ele. Escorpião, existe uma ligação que ainda prende parte da sua energia. Pode ser uma parceria, um emprego, uma promessa antiga, um acordo não verbalizado. Pode ser uma pessoa que você mantém por lealdade, mas que já não caminha na mesma vibração que você. E aqui vai uma pergunta que pode incomodar. Você está segurando algo por medo de mudança? Porque o universo não está pedindo que você lute mais. Ele está pedindo que você solte. Há uma luz tentando atravessar uma fresta na sua vida financeira, mas a sombra de algo antigo ainda ocupa espaço. E enquanto essa sombra permanecer, o novo não entra completamente. Mas há algo escondido. Você foi testado. Nos últimos meses, situações aparentemente pequenas vieram para medir sua reação. Pequenas frustrações financeiras, atrasos, propostas quase deram certo, mas não se concretizaram. Pessoas prometendo e não cumprindo. Não foi azar. Foi preparação. Escorpião, você está sendo observado pelas forças que regem ciclos e karma. Quando você sofre injustiça e escolhe não se vingar. Quando você percebe traição e escolhe se retirar em silêncio. Quando você sente inveja e decide não confrontar, você acumula poder. E poder, no seu signo, nunca é superficial. Há uma energia astral acompanhando seus passos agora. Algo como um anjo guardião, mas com a intensidade de quem conhece sua sombra e sua luz. Essa presença não impede seus desafios. Ela garante que cada desafio tenha propósito. Você sente isso quando algo dá errado, mas no fundo você tem uma paz estranha. Como se soubesse que aquilo estava desviando você de algo maior. Presta atenção. Se, nos últimos dias, você teve vontade de reorganizar seus papéis, revisar contratos, apagar contatos, limpar mensagens antigas, isso não é apenas organização. É preparação para um corte doloroso.
Porque você é intenso. Quando se conecta de verdade. Quando assume responsabilidade, carrega até o peso dos outros. E agora o universo está sussurrando no seu ouvido. Chega. Há uma programação invisível em andamento, como se um relógio cósmico estivesse marcando o momento exato de virada. Mas esse relógio só ativa quando você toma uma decisão que está evitado. E isso ainda não é a parte mais importante. Você pode estar sentindo uma pressão interna para agir, mas ao mesmo tempo um medo silencioso de perder estabilidade. Escorpião, você odeia perder controle. E cortar algo significa entrar num território desconhecido. Mas o que você ainda não viu é que a verdadeira perda não está no corte. Está na permanência. Existe uma diferença entre lealdade e autoabandono. Existe uma diferença entre persistência e estagnação. E você, que sempre foi mestre em ler intenções, precisa agora ler a si mesmo. Há uma porta começando a se iluminar no seu caminho financeiro. Mas essa porta só abre completamente quando você fecha outra. Você já sabe qual é. E no fundo, você sabe que não pode adiar por muito mais tempo. Porque algo maior está esperando do outro lado. Escorpião, agora preciso que você escute o coração, não apenas com a mente. Tudo aquilo que você tem sentido não é imaginação. É mensagem, os sonhos repetidos, a sensação de estar sendo observado energeticamente, aquela memória inesperada que volta no meio do dia. Isso é o fio invisível puxando você para uma revelação. Presta atenção. Existe alguém pensando em você com intensidade. Não é leve, não é superficial. É alguém que carrega arrependimento. Alguém que, em algum momento, duvidou da sua capacidade e agora está assistindo, em silêncio, sua transformação começar. E aqui vem o primeiro twist. A pessoa que você imaginava estar contra você pode não ser exatamente quem parece. Aquela frieza, aquela distância, aquele silêncio estranho, não nasceu de ódio, nasceu de culpa. Sim, culpa. Escorpião, alguém percebeu tarde demais o valor que você tinha. No campo emocional ou financeiro, pode ter sido alguém que recusou uma parceria, alguém que não acreditou no seu projeto, alguém que escolheu outro caminho achando que seria melhor. Mas o karma gira, e ele não gira devagar para você. Essa pessoa observa de longe, analisa as suas redes, pergunta sobre você de forma discreta, finge indiferença, mas sente o peso da decisão que tomou. E essa energia está conectada ao seu bloqueio financeiro. Isso muda tudo, porque enquanto existe um fio energético preso entre vocês, parte da sua força ainda está ancorada nesse passado. Não é sobre voltar, não é sobre reconciliação romântica, é sobre encerramento. Mas há algo escondido. Existe também alguém que não demonstra, mas sente inveja. Uma inveja silenciosa, não aquela escancarada. É a inveja de quem sorri na sua frente, mas compara seus resultados no escuro. Essa pessoa pode estar no seu ambiente de trabalho. Pode ser alguém que divide espaço com você semanalmente. Pode até parecer apoio. Presta atenção nos olhares. Escorpião, você tem um radar natural para energia. Quando entra no ambiente, você sente-se bem-vindo ou apenas tolerado. E ultimamente, você tem sentido uma tensão leve no ar. Pequenas mudanças no tom de voz. Comentários parecem brincadeira, mas está em ponta. Isso não é paranoia, é percepção. E aqui vem o segundo twist. A pessoa que carrega inveja não é a que mais prejudica. Quem mais influencia seu campo financeiro é alguém que você ainda protege emocionalmente. Alguém que depende de você. Alguém que você ajuda mais do que deveria. Sim, existe uma drenagem sutil acontecendo. Não necessariamente material, mas energética. E dinheiro é energia. Quando sua energia está sendo constantemente entregue a quem não devolve na mesma frequência, o fluxo diminui. E isso ainda não é a parte mais importante. Há uma porta começando a se entreabrir. Uma oportunidade que ainda não se materializou, mas já está sendo preparada. Pode vir por meio de uma mensagem inesperada. Um convite, uma ligação. Algo aparentemente pequeno, mas carrega o potencial de expansão. Só que essa porta exige espaço. E enquanto você mantém conexões que já cumpriram o seu ciclo, o espaço não se cria. Escorpião, você passou por situações financeiras que pareciam injustas. Projetos que não avançaram. Dinheiro que demorou a entrar. Reconhecimento que foi dado a outros. Você se perguntou em silêncio: o que eu fiz de errado? Nada. Foi proteção. Porque havia algo nos bastidores que você não via. Um acordo que não seria vantajoso. Uma parceria que traria desgaste. Um crescimento rápido demais que traria ataques energéticos mais intensos. Sim, alguém observa você. Não com maldade aberta, mas com comparação constante.
E comparação gera vibração densa. Essa vibração cria pequenas interferências no seu caminho. Mas presta atenção, você não está sendo bloqueado, você está sendo redirecionado. Há um corte que precisa acontecer não apenas no plano físico, mas no plano invisível. Você pode precisar dizer não para alguém que espera seu sinal automático. Pode precisar encerrar uma colaboração que parece segura, mas limita seu crescimento. Pode precisar diminuir contato com alguém que sempre esteve presente. E isso vai doer, porque você é leal, porque você valoriza a história, porque você não abandona facilmente. Mas, Escorpião, existe uma diferença entre amar e se sacrificar além do limite. Existe um ciclo kármico se fechando agora. E quando ciclos kármicos se fecham, situações retornam para o teste final. Você pode receber uma mensagem de alguém do passado. Pode surgir uma proposta parecida com algo que já deu errado antes. Pode aparecer uma segunda chance. Preste atenção na sensação do seu corpo quando isso acontecer. Se houver peso, é repetição. Se houver leveza, é evolução. Mas há algo que você ainda não viu claramente. A virada financeira que está programada não vem como prêmio. Ela vem como consequência do posicionamento. O universo quer saber se você escolhe sua própria expansão ou se continua carregando o que já deveria ter sido deixado para trás. E isso muda tudo. Nos próximos dias, você pode perceber sinais mais intensos. Conversas sobre dinheiro surgindo do nada. Pessoas revelando inseguranças que antes escondiam. Alguém tentando se reaproximar com desculpas sutis. Não reaja impulsivamente. Observe, porque a verdadeira jogada não está no que é dito, está na energia por trás. Escorpião, você está no centro do movimento invisível, como se fios energéticos estivessem sendo reorganizados ao seu redor, alguns se rompendo, outros sendo conectados. E existe um risco. Se você ignorar o chamado para o corte, a estagnação pode se prolongar, não como punição, mas como consequência vibracional. Mas se você agir, algo se desbloqueia quase imediatamente. E eu preciso que você entenda uma coisa antes de avançarmos. O corte não é sobre perder alguém, é sobre recuperar você. E há uma verdade final sobre essa virada que ainda não foi revelada, algo que explica porque tudo isso está acontecendo agora e não antes. Escorpião, agora eu vou dizer aquilo que você já pressente, mas ainda não tinha colocado em palavras. A virada financeira que está programada para você não é apenas uma melhoria externa, não é só mais dinheiro na conta, não é apenas uma nova oportunidade profissional, é uma reorganização completa da sua identidade energética. Isso muda tudo. Porque o que realmente está acontecendo é que você está deixando de vibrar na frequência da sobrevivência e começando a vibrar na frequência do merecimento. Presta atenção. Durante muito tempo você provou sua força suportando, engolindo, resistindo, trabalhando em silêncio enquanto outros eram reconhecidos, acreditando que, se fosse leal o suficiente, paciente o suficiente, resiliente o suficiente, a recompensa viria. Mas, Escorpião, a recompensa nunca vai totalmente porque você ainda estava aceitando menos do que o seu valor real. E aqui está o grande twist. O corte doloroso não é sobre eliminar alguém da sua vida. É sobre cortar a versão de você que aceita migalhas. Sim, a versão que permanece em ambientes onde é subestimado. A versão que diz está tudo bem quando claramente não está. A versão que continua investindo energia em pessoas que não acompanham sua profundidade. Mas há algo escondido. Você confundiu intensidade com obrigação. Você acreditou que precisava salvar situações, sustentar estruturas, manter relações com responsabilidade. Só que o universo não quer que você carregue o mundo. Ele quer que você construa o seu. E isso ainda não é a parte mais importante. A virada financeira começa no exato momento em que você diz, internamente, eu não aceito mais menos do que mereço. Essa frase altera a sua vibração. Escorpião, quando você decide cortar o que dói, o fluxo começa a se reorganizar quase instantaneamente. Pode não parecer imediato aos olhos, mas no campo invisível, as engrenagens se movem. Uma proposta que estava travada começa a andar. Uma ideia que você ignorava começa a ganhar clareza. Uma pessoa influente começa a notar você. Presta atenção nos próximos 3 dias. Sim, 3 dias. Você verá um sinal de confirmação. Pode ser pequeno. Uma mensagem relacionada a dinheiro. Um convite inesperado. Uma conversa que abre possibilidade. Um insight tão forte parece download direto do universo. Não ignore, porque será a prova que o corte foi a chave. Escorpião, você é o signo da morte e do renascimento. Enquanto outros têm medo de perder, você tem a capacidade de se reconstruir mais forte. Mas desta vez, o renascimento não é depois da queda.
é antes dela. Isso muda tudo. Você não está sendo forçado a quebrar para aprender. Você está sendo chamado a escolher crescer antes que o desconforto aumente. E há mais. A pessoa que pensava em você, aquela que sentia culpa, pode tentar se reaproximar quando perceber sua mudança energética. Mas você já não estará no mesmo lugar. Não emocionalmente, não financeiramente, não vibracionalmente. Porque quando o escorpião desperta, não há retorno ao estado anterior. Nada pode parar. Repete isso internamente. Nada pode parar. A inveja que rondava perde força quando você para de expor emocionalmente para quem não merece. A drenagem energética cessa quando você estabelece limites. O bloqueio financeiro dissolve quando você entende que prosperidade exige espaço. E espaço exige corte. Mas há algo ainda mais profundo. O universo escolheu você para atravessar essa transformação agora porque sua alma está pronta. Não é sobre sorte. É sobre maturidade espiritual. Você já enfrentou sombras suficientes. Já encarou traições, decepções, perdas. Já ficou em silêncio quando poderia ter explodido. Agora é a fase de colher. Só que a colheita vem após a poda. E a poda dói. Talvez você precise ter uma conversa que evita há meses. Talvez precise recusar uma proposta que parece segura, mas limita a sua expansão. Talvez precise afastar discretamente de alguém que depende demais da sua força. Isso vai trazer um vazio momentâneo, mas o vazio é fértil. Escorpião, visualiza uma porta se abrindo lentamente. Atrás dela, luz. Não uma luz agressiva, uma luz firme, estável, sustentável. É a energia de estabilidade financeira construída com consciência, não com sacrifício excessivo. Você não nasceu para sobreviver eternamente. Você nasceu para dominar seu próprio território. Presta atenção aos sinais físicos também. Um alívio súbito no peito. Uma sensação de clareza ao acordar. Um impulso forte de organizar finanças. Planejar algo novo e investir em você. Esses são marcadores de ativação. E se em algum momento surgir medo, lembre-se, medo aparece sempre que você está prestes a expandir. Mas há algo que você precisa entender de uma vez por todas. O corte doloroso não vai diminuir você. Vai revelar você. Você não perde quando solta o que limita. Você perde quando insiste no que já aspirou. E agora, neste exato momento em que você escuta isso, algo dentro de você já decidiu. Mesmo que você ainda não admita. Escorpião, nos próximos dias observe as conversas, as oportunidades e principalmente seus impulsos internos. Se sentir vontade de agir diferente do padrão antigo, haja. Esse é o novo ciclo chamado. E quando a confirmação chegar, porque ela vai chegar, você vai lembrar deste momento. Vai lembrar dessa sensação de que algo estava se movendo antes de qualquer prova concreta. Isso não foi coincidência. Nunca foi. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. Você não foi bloqueado. Você estava sendo preparado. Preparado para cortar. Preparado para crescer. Preparado para receber. E quando tudo começar a fluir, você entenderá que o silêncio, a inquietação, os sonhos repetidos, era o portal se formando diante de você. Escorpião, o universo não escolhe almas fracas para grandes viradas. Ele escolheu você. O universo te escolheu.